A última parte aí de explicação do conteúdo, nós temos a relação do peso específico com a massa específica, uma comparação entre eles. Então, o peso específico, simbolizado aí, ó, com este símbolo, é a relação entre o peso e o volume de um solo. Então, a unidade de peso é a unidade aí, o kgf ou quilonewton, tudo bem? Volume, qualquer unidade de volume, centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, qualquer coisa elevada ao cubo. Então, uma relação entre peso e volume, já, por isso, peso específico. E a massa específica é a relação entre a massa e o volume. Peso específico, peso sobre volume. Massa específica, massa sobre o volume de solo. Então, muda aqui o símbolo da unidade do numerador, que passa a ser de massa, mas sempre em relação ao volume. Cuidado para não confundir os dois, só seguir a questão do nome. A densidade real dos grãos ou das partículas, ela faz a relação aí entre o peso específico dos grãos e o peso específico da água. Basicamente, é esta relação para se ver a densidade real dos grãos ou partículas do solo em análise. O que mais que nós temos aí? Nós temos algumas relações matemáticas que interagem os vários índices físicos que nós vimos até agora, surgindo mais alguns índices físicos. Nesse momento é uma hora de você parar, dar uma olhadinha com calma em cada um desses, para agregar um pouco mais no aprendizado de vocês. Não vou ficar destrinchando cada uma dessas, mas vocês já têm os elementos, ó, cada um, né, em relação ao volume, à umidade, e como eles conseguiram matematicamente ir relacionando, substituindo um índice no outro, com base nos elementos que eram iguais. Exemplo, volume de vazios, volume de ar, volume de água, o peso, massa. Então, eles foram fazendo essas substituições e obteve-se aqui, passando pelos nomes, o peso específico aparente seco, o índice de vazios, em relação aqui com os pesos específicos, a porosidade, o grau de saturação, aí entra também peso específico. Em relação da porosidade com o índice de vazios, nós já havíamos visto ao longo da aula, peso específico saturado e o peso específico submerso. Esse nós não vimos durante a aula, vocês podem desconsiderar, tudo bem? O que mais que nós temos aí, professora? Aqui é um exemplo de como se faz o cálculo do teor de umidade do solo, mas nos 3 exemplos acabamos já abordando. Portanto, já está aqui, já foi visto lá, só reforçando aqui. E eu deixei no portal para vocês, alunos, com base nesse conteúdo, uma lista de uma parcial para entregar. Então, é para a semana que vem. O mais rápido possível que vocês puderem me entregar é melhor. Até quem puder já ir resolvendo hoje, após a parte da explicação, porque eu vou estar junto com vocês, tirando dúvida, conversando, fazendo exercício. Quem puder já resolver essa parcial hoje e me enviar no e-mail, melhor ainda. Eu vou postar meu e-mail aqui. Então, quem puder me enviar, melhor ainda. Manda no e-mail. Temos aqui, agora, a unidade 2, seção 2, que fala sobre a classificação dos solos. Dando, então, uma introdução neste assunto, a classificação dos solos, ela segue a SUCS, a SUCS, que vocês estão vendo aí, que é o Sistema de Classificação do Solo. E ele vai pegar vários parâmetros geotécnicos para poder fazer essa classificação. Nós temos aí, ó, essa classificação, ela é importante para prever 3 comportamentos. Aliás, 2 comportamentos. O comportamento mecânico
e o comportamento hidráulico em relação à resistência do solo e em relação também à permeabilidade deste solo. Então, os dois tipos de comportamento que essa classificação auxilia quando nós estamos aí trabalhando com o solo. O que nós temos aí, ó, que a SUCS, ela se encontra normalizada pela American Society for Testing and Materials, sendo muito utilizado para obras de terras geotécnicas. Então, nós temos aí que ela já é a STM, que já é normalizada pela STM, tudo bem? E temos aqui a função dessas classificações. Como assim função dessas classificações? Quando nós temos uma classificação, não quer dizer que ela sempre vai ser utilizada. Como assim? Os vários tipos de classificação, ela vai de acordo com a necessidade. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Classificação para fins rodoviários podem ser totalmente descartáveis, ineficientes para o mesmo solo quando você vai fazer uma classificação de fundação. Então, para cada finalidade, a classificação ela trabalha e auxilia de uma forma. Então, basicamente, é isso. Temos aqui, ó, por que classificar os solos aí? Para fazer essa classificação, nós temos que caracterizar, observar e caracterizar este solo, organizar essas características e depois fazer uma hierarquia da importância dessas características. Temos aí, ó, a classificação, características e comportamento dos solos, para ressaltar as características comuns e também para obter informações de comportamento, quanto que este solo, por exemplo, vai se compactando ao longo do tempo. Ah, não, esse solo está praticamente estável. Não, este solo é muito instável. Então, precisamos de analisar essas características criteriosamente. O que mais que nós temos aí que a SUCS faz? Então, a SUCS ela trabalha com duas letras, pessoal. A primeira letra, aqui, ó, ela vai indicar o tipo principal do solo. Olha aqui essas letras. O G, pedregulho. S, areia. M, silt. C, argila. O solo orgânico. E o PT, as turfas. Então, a primeira letra é o tipo principal do solo. Já a segunda letra, que vem na sequência aí, indica um dado complementar. Exemplo, se o solo, segunda letra, se for W, é um solo bem graduado. Se for o P, um solo mal graduado. Se for o H, é um solo de alta compressibilidade. Então, são características aí deste solo. Temos ainda, em relação à graduação do solo, se este solo é bem graduado ou mal graduado, as características, ó, um solo bem graduado é como se fosse um solo heterogêneo, com grãos diferentes. Por quê? Porque essa diferença do tamanho dos grãos permite com que os grãos menores eles vão entrando nos vazios que foram formados no encaixe entre os grãos maiores. Então, eles vão se assentando, se encaixando. Com isso, eles se ajustam melhor. Já em o solo mal graduado, o tamanho dos grãos é mais homogêneo, mais parecido, e com isso, esses espaços entre esses grãos de tamanho parecido fica sem estar preenchido. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, um mau entrosamento. Esses dois textos aqui em relação ao solo bem graduado. Olha o exemplo aqui, ó, solos grossos e solos finos. Os solos grossos, definição. Aqueles que tiveram 50% de suas partículas retidas na peneira de 0,075 milímetros. Então, se tiverem 50% de suas partículas retidas na peneira,
é um solo grosso. O solo fino é quando tem mais de 50% que passa pela peneira. Se mais de 50% passou pela peneira de 0,075, é um solo fino. E aqui os grupos, né, as letras, como nós vimos pela classificação da SUCS com 2 letras, que fazem parte dos solos grossos, que é o GW, o GP, GM, GC, SW, SP, SM e SC, e dos solos finos, o ML, MH, o CH, CL, OH e o PT. Pessoal, eu indico vocês a pegar o livro completo lá no AVE, dá mais uma olhada, tem mais conteúdo em cima disso para poder aprofundar um pouco mais. Mas em relação à unidade 2, seção 2, basicamente nós temos estes conceitos. Volto com vocês agora na aula ao vivo.